gerações. É a sexta porção semanal. Passa rápido, né? Essa paraxá vai de Gênesis 25, 19 a 28, 9. A Haftará é Malaquias 1 a 2, 7. E a porção do Berit Hadashah é Mateus 10, 1 a 11, 30. Eu vou comentar sobre o Berit Hadashah e eu queria falar de uma pergunta que causa, no mínimo, estranheza em muita gente. E essa pergunta, ela causa estranheza não por causa da sua complexidade, porque é uma pergunta muito simples, mas por causa do seu autor, quem fez essa pergunta. O que causa estranheza é por causa do autor da pergunta. O autor dessa pergunta, no hebraico, é Yohanan, João, nas nossas Bíblias, João Batista. Tem gente que pensa até que é o sobrenome dele, ou que ele é o precursor da igreja batista. Isso não é verdade, amém, meu irmão? Eu estou falando isso para você porque vieram me perguntar isso. Não é verdade. Primeiro, Batista não é sobrenome, também ele não é o precursor da amada Igreja Batista, amém? Em nossas Bíblias o nome dele é assim, não é João Batista, mas deveria ser João o Batizador, não é? Então, João foi o sumo sacerdote escolhido pelo próprio Deus. Muita gente não sabe nem que ele é um sumo sacerdote, um Cohen Gadol da 8ª turma, mas ele é um sumo sacerdote escolhido pelo próprio Deus desde o ventre de sua mãe. Não sei se você sabe, ele era nazireu, por isso ele não tomava vinho e não comia nada do fruto da vide, viu? Se você levasse passas para ele, ele não ia comer. Não é só o vinho não, as pessoas fixam muito no vinho, mas ele não comeria nada do fruto da vide, porque ele era nazireu do ventre e por toda a sua vida. Amém? Provavelmente o cabelo de João era muito grande, por isso que as pessoas desenham João como um louco, né? Mas ele não era louco. Amém? Ele era cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Ele é descendente de Arão, direto. Uma coisa que a igreja não pergunta é por que ele não estava no templo, por que ele estava no deserto. Não é? É isso que a igreja deveria entender. Ele estava no deserto porque a ordem sacerdotal estava corrompida. Amém? Então, ele estava no deserto por causa disso. E ele foi separado por Deus para preparar o caminho do Mashiach e para revelar o Mashiach a Israel, como está escrito em Mateus 11, versículo 10. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio eu. Quem é esse eu? O Pai. Ante a tua face, quem é? Yeshua. O meu mensageiro, João, olha aí, ó, que há de preparar diante de ti, para Yeshua, o teu caminho. Discerniu aí, viu? Bonitinho. O próprio Yeshua, Filho de Deus, declarou que nascido de mulher não há maior que João. Olha aí. Rafael, nem o maior jogador de futebol do Brasil? Não, não é maior que ele. Nem os homens ou as mulheres mais ricas desse mundo, não. Nascido de mulher, não há maior do que João. Deu para ouvir? Não há. Yeshua não está falando daquele período, ele está falando de toda a existência da humanidade. Veja Mateus 11:11, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista.
Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Tremendo isso, né? Não tem nascido de mulher maior que João. Quem está falando isso é o Filho de Deus, meu irmão. Isso é inquestionável. Nem questione. Agora, o menor no reino dos céus é maior que João. Então você nota uma diferença muito grande entre o homem adâmico na carne e o homem semelhante ao novo Adão. Será muito maior do que o homem adâmico. Amém, meu irmão? A gente vai entendendo as coisas que Yeshua fala. Inclusive, João mesmo, ao batizar Yeshua, ouviu e viu a confirmação de que ele era o Filho amado de Deus. Ele não sabia quem era fisicamente Yeshua, apesar dele ser primo, né? Mas ele não sabia que aquele primo dele era o Mashiach, entendeu? Que era o Filho de Deus. Mas ele foi o homem que Deus separou e revelou alguns sinais para que ele compreendesse. E João mesmo, ao batizar Yeshua, ouviu uma coisa interessante em Mateus 3, 16 a 17. Batizado que foi Yeshua, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Me comprazo é quem tem prazer. Que coisa tremenda, né? Yeshua causava prazer, gozo no coração de Deus. Causava não, causa, né? E João mesmo testemunhou a respeito de Yeshua, que era ele o que batizaria com Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, em João 1, 32 a 36. E João deu testemunho dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia. Olha aí, ó. Eu não o conhecia, mas o que me enviou, quem que enviou João? Deus. Então, a Deus que me enviou a batizar em água, me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer. Não é só descer, tem que descer e permanecer nele. Esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunha de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 de seus discípulos e, olhando para Yeshua que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terminou o ministério. Tremendo, né? Terminou. Ele veio vistoriar o Cordeiro, porque quando você levava o Cordeiro para o sacrifício no templo, você entrava pela porta das ovelhas e tinha um sacerdote que ficava vistoriando o Cordeiro para ver se o Cordeiro estava dentro daquilo que a lei de Deus manda. João foi esse, para ver se o Cordeiro que Deus preparou não tinha nenhuma mancha, e se era macho de 1 ano e podia ser sacrificado para a glória de Deus. Amém? Então esse foi o ministério de João. Ele foi o único homem que antes do Mashiach aparecer, ele já tinha de Deus a indicação de quem era. Os sinais iriam apontar para aquele que é o Filho de Deus. Mas ainda assim, João, já preso por Herodes Antipas, manda perguntar a Yeshua o seguinte. É essa pergunta que causa estranheza às pessoas. Mateus 11, de 2 a 3. Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Mashiach, mandou pelos seus discípulos perguntarem: És tu aquele que havia de vir?
ou havemos de esperar outro? No mínimo, causa estranheza. Primeira vez que eu li, falei, meu Deus, tanto testemunho, depois ele vem me fazer essa pergunta. Como assim? Né? Como assim? Se João foi participante ativo da revelação de quem era o Filho de Deus, por que agora ele faz essa pergunta? Tem gente até que fala, será que ele estava com dúvida? Será que ele, sei lá, que ele deixou de crer e aí ficou com dúvida? Não é nada disso. João era um homem cheio do Espírito de Deus. Então nós temos que recorrer ao contexto para tentar vislumbrar o que aconteceu que levou a João a fazer essa pergunta. No período em que João faz essa pergunta, ele já estava no cárcere por volta de 1 ano, desde que ele batizou Yeshua. Então ele batizou Yeshua, foi preso um pouco depois, e quando ele fez essa pergunta já tinha 1 ano de cárcere. Não é? Bastante tempo, não é? Para um homem que vivia livre e que não tinha feito coisa nenhuma, estava preso ali no cárcere. E já havia quase 1 ano, não é? E as notícias dos grandes feitos de Yeshua já estavam correndo por todo Israel. E chegou aos ouvidos de João lá no cárcere, porque os discípulos dele podiam visitá-lo. Tudo isso deve ter gerado grande expectativa em João Batista, pois ele era conhecedor de todas as profecias da Torá relativa ao Mashiach. E tudo tem que se cumprir. Entende? E uma das grandes profecias atribuídas ao Mashiach, que quase todo judeu conhece, seria a de trazer liberdade aos cativos. Liberdade ao que estavam presos. Veja em Isaías 61:1. Tem até louvor disso na igreja, né? O Espírito de Deus, não vou nem cantar, é porque... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão dos presos. Há uma atribuição do Mashiach. Se você perguntar a um judeu ortodoxo, todos conhecem essa palavra, que o Mashiach vai abrir a prisão aos presos. Então, meu irmão, com relação a João, não é diferente. João conhece as profecias. Sendo assim, João Batista certamente não entendia por que ainda ele permanecia preso e perseguido, já que o Mashiach estava em cena na terra de Israel. Essa profecia tem que se cumprir. Por que o Mashiach permite que eu permaneça aqui preso injustamente? Visto que é atribuição dele proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Gente, João está no cárcere. Imagina João pensando nisso. Por que eu ainda estou no cárcere? Essa dúvida pode ter enchido o coração de João. Sendo assim, João não está duvidando de Yeshua, e sim não está entendendo o porquê que algo atribuído ao Mashiach não está aparentemente se cumprindo em sua vida, visto que ele estava preso. Será que existe algo que eu não compreendi bem? Esse poderia muito bem ter sido o pensamento de João. Ele então pede que seus discípulos busquem esclarecimento diretamente com Yeshua.
João não pergunta o que seus discípulos que o visitam acham. João vai direto na fonte e pergunta: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Simples, não é? Quando João faz essa pergunta, na realidade, ele não está duvidando de Yeshua. Ele tem certeza que Yeshua é o Filho de Deus. O que ele está perguntando é se Yeshua é aquele da profecia de Jacó, a quem pertence o bastão de autoridade, cujo povos o obedecerão, em Gênesis 49:10. O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. É isso que João está perguntando. É você aquele da profecia de Jacó? O que também ele está perguntando é se Yeshua é a estrela que procede de Israel e que ferirá com seu cedro a Moabe e destruirá os orgulhosos. Aquele da profecia de Balaão 24:17. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. É tu esse? Ele perguntou também se Yeshua é o que vai fazer cessar a transgressão, e se ele é mesmo o que dará fim ao pecado, e se é ele mesmo que expiará a iniquidade, se é ele mesmo que trará a justiça eterna, e se é ele mesmo o Santíssimo a ser ungido, do qual o anjo falou, o profeta Daniel, lá em Daniel 9:24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. É tu mesmo. São essas coisas que João quer saber. É também neste nível profético que Yeshua o responde. Você nota que Yeshua não briga, Yeshua não acha ruim, Yeshua vai responder ele no mesmo nível profético, vai responder com profecias. A resposta de Yeshua para João é uma resposta que indica claramente que Yeshua está falando com quem conhece as profecias sobre ele. Yeshua não vai responder para alguém que não sabe, ele vai responder para alguém que sabe, e esse alguém entenderá claramente a resposta de Yeshua. Ela não é uma resposta para convencer alguém de algo, e sim uma para mostrar a João que ele é sim o homem que encaixa em todas as profecias da Torá sobre o Mashiach, que naquele dia passaram no coração de João no cárcere. O que faço não está escrito nas profecias sobre mim, João? Veja a resposta de Yeshua em Mateus 11, de 4-5. Respondeu-lhes Yeshua: ide contar a João as coisas que ouviste e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que Yeshua está dizendo é que está acontecendo por intermédio dele o que foi anunciado pelos profetas no passado, em que naquele dia em que ele estava respondendo a João, os surdos ouviram, os cegos viram e os coxos andaram, como dito em Isaías 29:18. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Que livro é esse? A Torá.
E dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos haverão. Haverão quem? A palavra viva, Yeshua, porque o cego não enxergava, mas quando Yeshua estava na terra, ele abriu os olhos dos cegos, e a primeira coisa que o cego via era aquele que abriu os seus olhos, a palavra. Veja também Isaías 35, de 5 a 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como servo, e a língua do mundo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiro no ermo. E estes milagres se espalharam por todo Israel por meio do ministério de Yeshua. É isso que ele está respondendo para João. Não é respondendo uma dúvida de alguém que não saiba nada, de alguém que duvidou dele. Não. João pergunta se ele encaixa nas profecias. Todas elas, ele responde que sim. E aonde ele anda, as profecias se cumprem para a glória de Deus. Aleluia. E estes milagres se espalharam por todo Israel por meio do ministério de Yeshua. E o que Yeshua mostrou de mais importante a João nessa sua resposta é que o mais importante de tudo da obra do Mashiach estava se cumprindo. Sabe o que é? O nome do Deus Altíssimo foi novamente glorificado em solo israelense. Amém, meu irmão? Só o Mashiach poderia fazer isso. Veja em Mateus 15, de 30 a 31. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E lhes puseram aos pés, e ele os curou, de modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijado a ficar são, coxo a andar, cego a ver, e glorificavam ao Deus de Israel. Era sinal que antes de Yeshua, a transgressão era tão grande que começou a aparecer cego, mudo, aleijado, doente, louco. Mas quando ele veio, ele espalhou a graça de Deus e o nome de Deus foi glorificado no sol. Glória a Deus. O próprio Yeshua falou isso antes de morrer. Veja em João 17,4. Eu te glorifiquei na terra. Está falando com o Pai. Completando a obra que me deste para fazer. Yeshua termina sua resposta profética a João dizendo que ele, Yeshua, será como pedra de tropeço e rocha de escândalo, e que muitos se escandalizarão dele. Mateus 11:6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. E isso foi exatamente profetizado por Isaías. Veja em Isaías 8, 14, 15. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Mas ele é o quê? Ele será o quê? Por santuário. O que é santuário? Aonde habita Deus. Não foi isso que ele falou para Filipe? Não é isso que está escrito nos evangelhos? Que Deus estava nele se reconciliando com o mundo sem lhe imputar nenhum pecado. Então ele era o santuário, mas eu digo a você, também ele era pedra de tropeço e rocha de escândalo. E isso aconteceu porque Israel não buscou a lei de Deus pela fé, mas sim por obras. E com isso tropeçaram na pedra de tropeço que é Yeshua. Assim como está escrito em Romanos
9, de 31 a 33. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço, que é Yeshua, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Quem você é? Você é o que tropeça nela, ou você é aquele que está com os pés nela? Com essa resposta de Yeshua, João aquietou seu coração no cárcere, porque o assunto deles dois é assunto profético. Amém, meu irmão? Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Glória a Deus.